Bom dia, galera. Tudo bem? Eu já falei um pouco sobre aceleração, né? Quando a gente viu velocidade escalar. Agora a gente vai aprofundar mais, tá? Nesse assunto de aceleração. Quando a velocidade varia, tanto positivamente, quando a velocidade sobe, ou negativamente, quando a velocidade desce, quando a gente pisa no freio, né? Então a aceleração ela pode ser positiva quando a velocidade aumenta ou negativa quando a velocidade diminui, quando o carro é freado. Beleza? Então vamos começar. Aceleração. Quando um móvel tem a sua velocidade variada, movimento uniformemente variado. Isso quer dizer que a velocidade varia uniformemente. Então aqui, por exemplo, a velocidade era zero, passou um tempo, metros por segundo, a velocidade subiu para 5 metros por segundo, depois 10 metros por segundo, 15 metros por segundo, por último 20 metros por segundo. Aqui foi quando a gente começou a estudar o nosso movimento, portanto t valia zero e foi passando 1 segundo a cada tomada de tempo, tá? A aceleração é calculada da seguinte forma: A igual variação da velocidade pela variação do tempo. Sempre que eu falo em delta, variação, eu estou falando de final menos inicial. V menos V0 sobre T menos T0. Tá? Então vamos calcular a aceleração desse primeiro exemplo aqui. O V final é 20. O V inicial é 0, né? Sobre o tempo final, que é 4, menos o tempo inicial, que é 0. 20 sobre 4, 5. A unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado, tá? Vamos deixar destacado aqui a fórmula. Por outro lado, o carro também pode parar. Aqui ele estava a 20 metros por segundo, o cara pisou no freio e baixou para 15 metros por segundo, depois para 10, para 5 e para 0, no mesmo intervalo de tempo. T igual a 0, T igual a 1 segundo, T igual a 2 segundos, T igual a 3 segundos, e ele parou em 4 segundos. Tá? Usando a fórmula para o cálculo da aceleração, a gente vai ver que vai dar um valor negativo. Por quê? Porque agora o final é 0. O inicial é 20. O tempo não tem como ser negativo, né? 4 menos 0. Menos 20 sobre 4, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Indicando que o veículo foi desacelerado ou simplesmente freado, né? O cara pisou no freio. Então esse é o nosso conceito inicial de aceleração, tá? Segunda coisa que eu vou falar, função horária da velocidade escalar. Função horária da velocidade. No movimento uniforme,
a gente tinha o famoso sorvete, né? S é igual a S0 mais VT, conhecido como função horária do espaço. Aqui no movimento uniformemente variado, ou simplesmente move, tá? Sempre que eu falar move, vocês interpretem como movimento uniformemente variado. A fórmula vai ser outra, a fórmula vai ser da velocidade, que é V igual a V0 mais AT. V é a velocidade em qualquer instante, V0 a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. É importante deixar claro aqui, galera, que é como lá no... Quando a gente estava estudando movimento uniforme, eu falava assim, por exemplo, um móvel realiza um movimento de acordo com a função horária abaixo. Aí tinha lá S igual a 4 mais 5t, por exemplo. Tá? Calcule o seu espaço após 10 segundos. Aí vocês substituíam o t e achavam S. Aqui é a mesma coisa. Tá? Eu vou dar... Vocês vão achar o V em função do t. Então como que vai vir na fórmula? Vai vir o V0 e a aceleração. Tá? Aí vocês encontram a velocidade em qualquer instante t. 5 segundos, 10 segundos, tá? De acordo com o que for pedido. Continuando então. Então é isso. Variou a velocidade. Temos um move, movimento uniformemente variado. Como a gente calcula a aceleração? Através da relação entre a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Quanto que a minha velocidade aumentou ou quanto que a minha velocidade diminuiu, dividido pelo tempo que ocorreu essa variação, tá? Ela pode ser positiva se o veículo estiver acelerando, se por exemplo um carro, o motorista estiver pisando no acelerador, ou negativa se, no exemplo do carro, o motorista pisar no freio, tá? Então vamos falar sobre os gráficos agora. Gráficos. Vocês não gostam de gráfico, né? Mas fazer o que, né? Eu tenho que ensinar. Primeiramente, eu falei que a velocidade ela é positiva, né? Sempre positiva. 20 km por hora, 5 metros por segundo. Mas quando a gente tem uma orientação na trajetória, a gente vai fazer um estudo sobre esse movimento. Se a gente adota um sentido para a trajetória, né? Os veículos, ou as pessoas, ou qualquer que sejam os móveis que estejam se deslocando nessa trajetória, que estiverem no sentido adotado, eles realizarão um movimento progressivo, né? Daí eu falo que a velocidade deles é maior que zero, é positiva. Já os veículos que estiverem vindo no sentido contrário a essa trajetória, eles realizam um movimento retrógrado. Portanto, a velocidade, somente para efeito de cálculos, passa a ser negativa, tá? A aceleração não. A aceleração ela pode ser positiva ou negativa, tá? Velocidade tem que entender isso, hein? Ela pode ser positiva se ela estiver indo no sentido da trajetória ou negativa se ela estiver vindo, se o veículo estiver vindo contra o sentido da trajetória. Mas a velocidade é uma grandeza positiva, né? Maior que zero. Se a gente só atribui um sinal negativo a ela para efeito de cálculos, tá? Então vamos lá. Primeiro, quando gráficos V por T, tá? Com aceleração positiva. Com aceleração maior que zero, positiva. Temos 3 casos. Vamos ver se dá para pôr aqui. V por T, velocidade em função do tempo. V por T e V
por t. Isso daqui tem que começar aqui de baixo, o último caso. Quando a velocidade inicial for positiva, aqui a gente tem o nosso V0, V0 maior que zero. Quando o V0 for igual a zero, quando o veículo partir do repouso, ou quando o V0 for menor que zero. Como que eu interpreto esse gráfico aqui? Primeiro ele estava... Primeiro esse. Comecei a estudar o movimento já com o veículo em movimento no meio de uma rodovia, por exemplo. Tá? Eu estudei a hora que ele estava 10 metros por segundo até a hora que ele estava 50 metros por segundo. Esse daqui ele partiu do repouso, então a velocidade inicial dele é zero. Ele foi do zero aos 50, aos 100, sei lá até quanto, entendeu? Já esse daqui, ele estava, a velocidade inicial dele é zero, menor que zero, é negativa, tá vendo? Então o que aconteceu com esse cara aqui? Eu adotei um sentido da minha trajetória, geralmente da esquerda para a direita, né? Geralmente da esquerda para a direita. Então, a princípio, ele estava nesse sentido. Chegou um determinado instante, ele fez o retorno e começou a voltar. Então, esse ponto aqui indica esse ponto aqui, o ponto em que ele faz o retorno, tá? O ponto de inversão do movimento, tá? Preocupa não, tá, galera? Depois, letra B, com a aceleração negativa. Também temos 3 casos: V por T, V por T, V por T. Deixa eu ver aqui. É, isso mesmo. Primeiramente, com V0 maior que zero. V0 positivo, né? A velocidade dele abaixou, tá? Porque o cara pisou no freio. Aqui eu tenho que puxar a perninha aqui para baixo, com V0 igual a zero, tá? Por último, com V0 menor que zero, tá? Vamos falar agora sobre o gráfico A por T. Esse é mais tranquilo, vocês vão ver que são retas paralelas ao eixo dos tempos. Gráficos A por T, aceleração em função do tempo. Primeiramente, letra A, quando a gente tem um movimento progressivo, e acelerado, e uniformemente acelerado. Dois casos. A por T, a aceleração é constante, então ou ela vai ser assim, que é A, ou ela vai ser assim. Aqui a gente tem um movimento progressivo, ou seja, está indo a favor da trajetória, acelerado,
cara está pisando no acelerador. Aqui a gente tem um movimento, também é progressivo, pois ele está indo a favor da trajetória, porém a aceleração é negativa, então retardado. Tá? Segundo caso, movimento retrógrado, né? Quando o móvel está contra o sentido da trajetória. Vamos lá. Letra B. Movimento retrógrado contra o sentido da trajetória. E acelerado, né? Uniformemente, apesar de ele ser retrógrado, ele estar contra o sentido da trajetória, a sua velocidade ser negativa, ele é ainda acelerado, ou ele está pisando no freio ou no acelerador. Então, primeiro caso é o contrário desse, né? A por T, aceleração negativa. A por T, aceleração positiva, tá? Aqui o movimento é retrógrado. Acelerado. Né? Se a velocidade é negativa por ele ser retrógrado, a aceleração também é negativa, porque está abaixo na parte negativa aqui do gráfico. Menos com menos, mais. Então é um movimento acelerado. E esse é um movimento retrógrado retardado. Né? A aceleração, a velocidade é negativa, a aceleração positiva, ou seja, mais com menos, menos, ou seja, ele está freando, tá? Dá um tempinho aí para vocês olharem. Duas últimas, deixa eu ver, mais 3 coisinhas, tá? Lembra que eu falei no movimento uniforme? Tinha o gráfico. Como é a fórmula do movimento uniforme, da velocidade? Velocidade é o ΔS por ΔT, né? Se eu jogar o T multiplicando pelo V, vai ficar ΔS igual a V vezes T. Então, em um gráfico V por T, a área desse gráfico, vai ser numericamente igual ao ΔS. Aqui a fórmula é A igual a ΔV por ΔT. Se eu jogar o ΔT multiplicando pelo A, né, tá dividindo, vai para o outro lado multiplicando, fica ΔV igual a A vezes ΔT. Então, se eu tiver um gráfico A por T, a área desse gráfico vai ser igual à velocidade, tá? Propriedade do gráfico A por T. Temos aqui um gráfico A por T. Supor que seja assim o gráfico. Essa área do gráfico vai ser igual à nossa variação da velocidade. Tá? Tranquilo, né? Galera, olha só. A tarefa que eu passo nas videoaulas é simplesmente para vocês fazerem. Se tiver alguma dúvida, vocês me encaminham no WhatsApp, tá? Vocês me perguntam que eu ajudo.
não precisa me enviar por e-mail, não é pontuado, é como se fosse aula mesmo, entendeu? Faz em casa, se tiver alguma dúvida me pergunta, não precisa se preocupar em me entregar, eu vou corrigir depois, tá? E quando tiver atividade pontuada, eu vou mandar pelo e-mail, vocês vão ficar sabendo, tá? Essa é para devolver, beleza? Combinado? Então, mais duas fórmulas aqui. Vou apagar aqui. Hoje eu não vou deixar tarefa, tá? Porque tem feriado à vista aí, né? Então vocês podem ficar tranquilos, tá? Só assistir essa aulinha mesmo de introdução ao movimento uniformemente variado. Função horária do espaço. Função horária do espaço em movimento. Opa, pus o acento no lugar errado aqui. Em um movimento uniformemente variado, é a fórmula mais difícil de guardar, tá? Dá um jeito aí. Inventa uma frase, faz alguma coisa, mas ela não é difícil de usar não, tá? Já vou explicar por quê já. No movimento uniforme era o famoso sorvete, né? S igual a S0 mais VT. Aqui no movimento uniformemente variado é o famoso sorvetão. Como que é? S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Eu consigo achar a posição que o móvel está a partir da sua posição inicial, da sua velocidade inicial vezes o tempo e da sua aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, tudo isso somado, tá? Por que essa fórmula assusta, mas ela não é tão difícil de ser usada? Geralmente, vocês vão ver, às vezes não, tá? Mas em alguns exercícios sim. O veículo parte do repouso. Então o que eu tenho? Espaço inicial igual a zero, velocidade inicial igual a zero. Então isso e isso some, fica simplesmente S igual a AT ao quadrado sobre 2, tá? Vocês vão ver que não é um negócio tão absurdo de ser usado, tá? Por último, a equação mais querida da física, né? Equação de Torricelli. V ao quadrado, a gente usa ela para calcular a velocidade. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Olha que legal essa fórmula. Por que ela é uma fórmula querida? A gente encontra a velocidade independentemente do tempo. A gente não precisa do tempo para usar essa fórmula, tá? Eu dou uma dica, sempre que não conseguiu fazer o exercício, usa Torricelli. Essa fórmula é um fenômeno, galera. Ela resolve muito, quebra muito galho, tá? Ela é muito boa, muito usada. Vocês vão ver na próxima aula, eu vou fazer exercício. Vocês vão ver o tanto que a gente vai usar ela, tá? Bom, como eu falei, hoje eu não vou passar tarefa, tá? Pode descansar no feriado, né? Infelizmente a gente não pode sair, né? Devido a esse momento difícil que a gente está passando, mas descansa o cérebro, beleza? Na próxima aula a gente vai fazer exercício sobre isso. E mais uma vez, não precisem, tanto de química como de física, os exercícios que eu passo nas videoaulas para vocês fazerem como tarefa, tá? Se tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp, não precisa enviar por e-mail, tá? Quando tiver tarefa pontuada, eu vou avisar vocês e vou mandar no grupo da sala, e esses vocês resolvem e me entregam, tá ok? Valeu, galera!